Então, bom dia, meus parentes que estão aí. Eu estava cochilando ali na casa. Então, pessoal, um momento bem importante hoje, né? A gente está aqui. Acredito que tivemos um avanço. Falei para a professora Isinora, que é a nossa gerente hoje, que é um momento histórico também. A gente está se reunindo hoje para a gente tratar dessa questão da educação escolar indígena. Né? O secretário de Educação falou assim, ele fala muito da questão da escuta, como é importante a gente ser ouvido, né? Como é importante a gente fazer educação escolar indígena e educação coletiva. Né? Eu acho que o coletivo hoje é bem interessante para nós, porque nas nossas comunidades, nas nossas escolas, é importante essa luta coletiva, né? Hoje eu tenho aqui o professor Nilson, que está aqui, né, da Escola Canada, a professora Railene também. Nós temos a professora Tailane, que não veio porque ainda está em licença médica, né, ficou bem doente, já está de recuperação. Né? E eu, no momento, como gestor de escola, a Ilona Bela, né? Graças a Deus a gente tem uma luta muito grande desde quando iniciou o Núcleo de Educação Escolar Indígena, né? Aqueles eventos aqui dentro desse auditório, né? Eu sou lá daquela época que iniciou tudo, né? Tem momentos que a gente luta, tem momentos que a gente cansa, tem momentos que a gente quer dar uma paradinha. Eu sempre fiz isso, né? A gente cansa. E hoje eu fico muito feliz porque a maioria hoje estão graduando, nós professores de direito, nós estamos graduando, pós-graduando. E isso é um avanço muito grande para nós. Quem ainda olhar nós como coitadinho, nós que estamos olhando eles como coitadinhos, porque eles precisam entender que nós somos potentes. Né? Nós sabemos que educação que nós queremos para a nossa escola. Né? Nós sabemos ministrar a nossa escola de acordo com o que nós queremos, a educação que nós queremos. Nós sabemos que pedagogia nós queremos para nossas escolas. Só precisa a nossa autoridade maior nos ouvir. Só precisa isso. Eu achei bonito o secretário falando hoje que vai nos ouvir. Que há sistemas atrás, nós não fomos ouvidos. Vocês sabem disso. A educação colonizadora ela estava muito potente, colocando do jeito que eles queriam. A educação que eles querem, os programas que eles querem, e nós só executando. Nem espaço, por isso que o nosso cacique do Chava aqui, José Pancracio, fala assim, nem espaço para desenvolver a língua indígena na nossa escola ninguém tem. Por causa de quê? De muitos programas que tem dentro da secretaria. E nós não somos ouvidos para dizer, não, esse não queremos. Esse nós vamos aceitar para desenvolver a escola. Mas esse eu acho que não é importante para nós. Nós não tivemos isso. Mas eu acredito que a partir de agora, a gente tem que se pensar numa escola indígena com pedagogia indígena do nosso jeito. Que isso que é interessante, né? A turma que tem aqui alunos da UEA, tem alunos da UFAM, que são aí eu trabalhei uma disciplina com uma turma lá da UEA sobre avaliação na educação infantil e no primeiro e quinto ano. Produzir materiais, ferramenta avaliativa muito bom, voltado a essa avaliação da língua de cada um. Então, o produto final muito bom. É isso que eu digo que a universidade e a CEMED tem que caminhar junto para que a gente constrói essas ferramentas pedagógicas que seja verdadeira do nosso jeito. Né? Isso que é importante, porque não adianta a secretaria ir pelo caminho e a universidade formando nosso professor em outro caminho. E aí nós vamos conseguir fazer certo. Né? Mas se a gente fazer de forma coletiva, a gente consegue fazer isso. E em outra disciplina, porque hoje nós somos potentes aqui no Cotoquerão. Nós sabemos que educação nós queremos. Né? Quando esse programa que vem de lá, que joga para nós, ainda nós estamos
com aquela questão da educação colonizadora. Ainda estão nos colonizando em pleno século que nós temos. O nome é escola indígena, mas pedagogicamente está a escola indígena? Não está, né? Porque está precisando até de espaço para nós desenvolver os nossos trabalhos pedagógicos voltados à nossa escola indígena. Isso é preocupante? É, porque esses últimos anos nós tivemos um atraso. A professora Juscelina apresentou aqui sobre os cadernos de pesquisa, sobre o diário de classe, sobre o relatório, porque o professor indígena, que ele é pesquisador da sua própria comunidade. Através da sua pesquisa, ele se planeja para dar aula da sua língua, da sua cultura, dos seus saberes tradicionais. Hoje, os professores da nossa escola aqui, nós temos espaço para isso? Nós não temos. Eu me lembrei quando eu comecei a dar em sala de aula, que eu fazia todos esses cadernos aí de pesquisa. Direitinho, tinha meu planejamento, meu caderno de planejamento, meu caderno de pesquisa, meu caderno de relatórios. E era tão legal você ir de casa em casa com mais idoso, com os anciões, e fazer essa pesquisa com eles para trabalhar em sala de aula, não só eu, mas trazer esses anciões para a sala de aula também. E hoje nós não temos espaço para isso. É preocupante? Eu acho muito preocupante isso. Porque se não acontece isso nas escolas indígenas, não é escola indígena, não é educação escolar indígena. Nós não temos sido professores indígenas, só o nome, mas na prática não é. Então isso é muito ruim. Mas eu acredito que a gente criando essas políticas públicas de forma coletiva, né, de forma organizada, discutida, eu acredito que a nossa gerência, eu gosto de uma reunião dessa. Eu digo para vocês que uma reunião dessa, se eu faltar, é porque eu vou estar doente, ou então outras coisas. Mas uma reunião que não tem nada a ver com a minha realidade de luta sobre os povos indígenas, não me dá vontade de participar. Mas essa reunião assim, de discussão sobre isso, gente, é muito importante. Então eu agradeço também a presença de todo mundo aqui, que a educação indígena é educação coletiva. E nós não somos professores indígenas, nós somos indígenas professores. Porque nós nascemos indígenas, estudamos para ser professor. Nós estamos aqui nessa luta do dia a dia. Né? E eu disse para a professora Juscelina, ouça nós, porque a sua voz vai ser repassada, não é eu que ela vai dizer assim, não é eu que estou querendo, é o movimento indígena, são os povos indígenas que querem essa educação desse formato. E hoje uma das maiores de luta nossa, eu acredito que nossos estudantes, nossos universitários estão aqui para nos ajudar, é nós criar nossa ferramenta pedagógica para nossas escolas. Essa é a maior luta que nós temos, porque hoje nós temos, mas não é de acordo com como nós queremos. Então é isso, gente. Já falei demais, agradeço muito obrigado. A luta é boa, a luta é coletiva. Assim, vocês me dão mais vontade de eu lutar. Mas assim, desde quando eu iniciei lá no começo aqui, né, como eu digo para vocês, fica triste, fica ali, às vezes culpa só um, né? Culpa só um. Quantas vezes eu não fui culpado, quantas vezes eu fui chamado para conversar de mesa redonda, porque só eu que se pensava em educação escolar indígena, só Raimundo Mabel que queria isso, e isso às vezes a gente fica meio fraquejado, fica meio triste, tudo mais. Mas hoje eu vejo que tem grupos aqui muito bons, né, muito bem fortalecidos. Nós estamos ocupando espaço, que esse espaço é muito bom para a gente ocupar e fazer de verdade uma educação que nós queremos, uma educação que seja do nosso jeito. E uma coisa, que a nossa assessoria pedagógica volte para a gerência de educação escolar indígena e que nós façamos um trabalho com os nossos cadernos, com o nosso registro, com o nosso planejamento, como é de verdade a educação que nós queremos. Chico Manito, muito obrigado.
Obrigada, professor Raimundo. Me chamo aqui o gestor, professor Ronilson Simão. Da Escola Cunhada Cutia, Comunidade São Tomé. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Rony, da Escola Cunhada Cutia, sou do Cambreba. E eu ouvi que o secretário falava hoje mais cedo, né, que a questão das leis precisa criar leis para atender os povos indígenas e tal. Aí eu fui pensando lá na hora, né, comigo mesmo ali, do meu lado, né. As leis têm, mas falta só cumprir. Eu também tinha um tio que era chique, só não era manito. Como ele falou, dos executores, né? Falta cumprir. Então é isso que nós queremos. Manito, obrigado, né? Primeiro ponto, né? Então, o professor Raimundo mencionou aqui a questão do grande volume de projetos que a Secretaria impõe sobre nós e nós precisamos cumprir. A gente fica aí de mãos atadas, porque, como nós conversamos lá na oficina da Copinha, né, a gente tem nome de escola indígena, mas a gente não é de fato uma escola indígena, porque a gente não consegue cumprir os requisitos de uma escola indígena. Essa é a grande verdade, infelizmente. Então, assim, nós temos muita dificuldade para executar a nossa própria especificidade numa escola indígena por causa desse volume grande de projetos. E aí fica comprometida a nossa língua materna e fica comprometida também a questão da cultura, dos valores, das tradições, porque a gente não tem tempo. O professor fica sufocado para preencher um monte de papel, e aí ele não dá conta de atender todas as questões que são relacionadas à cultura. E aí, o que a gente faz? E no seriado nós temos outro problema, porque o professor tem que atender primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto anos com um professor para todos os projetos da SEBED, e aí é um outro problema. Então, isso nós esperamos que agora, a partir de nós estamos com muita esperança, professora, que a AGE agora, nesse novo tempo que a gente está pensando, né, acreditando, que a gente possa realmente ter esse avanço, né, que a gente possa ser ouvido, que a Secretaria possa realmente, agora com o nosso PPI, pronto, a gente possa realmente ser uma escola indígena, que a gente possa, como o professor mencionou, que a gente possa escolher aquilo que a gente quer seguir, porque não dá, né? A gente fazer tudo que está sendo exposto, porque senão nós não vamos conseguir nunca ser uma escola indígena. Como eu sempre digo, a gente vai estar sempre nessa luta entre ser uma escola indígena e aquilo que a Secretaria está impondo para nós. Aí eu lembro aquilo que o secretário falou antes, das leis. A lei existe justamente para que nós sejamos uma escola específica indígena, né? Está muito claro lá nas legislações da educação escolar indígena, e principalmente agora nessa nova dos étnico-territoriais mais ainda, né? Só que falta colocar na prática. Né? Os executores, como o secretário falou, falta colocar realmente na prática isso. E é isso que nós esperamos. E desejo para a senhora, a equipe, a IBNE, essa querida assessora, que a gente possa ter sucesso com vocês, né? E que nós possamos realmente alcançar aquilo que a gente espera com uma educação escolar indígena. Tá bom? Eu quero avisá-los que a gente está aguardando, né, já foi feito o pedido de 2 assessoras indígenas para a GE. A professora Larissa Pecano e a professora Isabel Bessani. São as 2 que estão na rede. Elas passaram no processo seletivo regular, né, da secretaria, e elas estão
atuando em escolas, uma está numa escola ribeirinha e a outra está indo para a zona leste. Né? Eu acredito que vai ser um ganho para nós, porque elas vão nos ajudar muito, né, na organização do pedagógico, na elaboração das políticas. Tá bom? Dando seguimento, eu gostaria de chamar a professora Gessiane, a gestora da Puranga Pissaçu. E uma questão de falar para vocês. Até um tempo atrás, eu acho que uns 2 anos, né, o pedagógico estava com a GE, mas por algum motivo, o pedagógico retornou para a DDZ Rural. Então, o pedagógico estando na gestão da DDZ Rural, nós não temos como fazer tantas mudanças, porque lá existe uma chefia, lá existe um direcionamento. Mas nós precisamos de vocês. Vocês que têm que reivindicar que esse pedagógico retorne para a GE. Mas o que é possível a nós da GE? Nós estamos nos organizando. Podemos nos organizar, nos preparar. Com as assessoras que vão chegar, nós vamos organizar o pedagógico para que, se ele voltar para a GE, nós vamos acompanhar da nossa forma. Né? Como deve ser diferenciado, né? Intercultural, com instrumentos próprios, elaborados pela GE, como já tinha esses instrumentos, mas nós podemos, né, atualizar e fazer esse acompanhamento. Mas a demanda é uma coisa para vocês lutarem, né? Porque a gente sozinho a gente não consegue. Existe um poder que nós temos que enfrentar para poder conseguir isso. Minha Nicoia Marcelo Militar. Bom, eu quero desejar um bom dia a todos e quero saudar todos aqui. Então, hoje é um dia muito importante, assim, da minha atuação na gestão escolar. Eu acho que esse é o primeiro encontro que eu participo. Já fui gestora anteriormente 4 anos e a gente nunca houve esse momento de encontro aqui de liderança de professores, juntamente com a gerência, o secretário vir falar para a gente e estar sempre aberto para nos ouvir. Então, assim, creio que esse momento é o início de muita conquista, muitas batalhas que vamos vencer, vamos ter vitória. E a nossa realidade como escola indígena não é diferente das outras, infelizmente. As dores das 4 escolas são o mesmo. Então, hoje eu quero apresentar aqui hoje a Puranga Pissaçu, uma esperança veio em peso. Quero apresentar os nossos professores, professora Dayana, professora Luciana, professor Tiago, professor Joarson, professora Jane. Temos aqui a nossa liderança Juliana, temos o nosso cacique José e tem a nossa matriarca Ulina, a maior. Então, assim, viemos aqui, a gente fez questão de convidar, trazer todo mundo para ter esse momento de conversa, de traçar caminhos. Não é proibido a gente sonhar, né? Então, assim, já chegamos aqui, já tivemos uma conquista muito grande já por a nossa liderança maior nos ouvir, né? Ouvir ali. Agradeço toda a Copim, as meninas que estão batendo de frente ali pela gente, né? Então, assim, estamos aqui firme e forte, todo mundo junto, unido, para ter o mesmo objetivo e alcançar o mesmo sonho. Então, acho que seja um dia muito prazeroso de a gente poder estar conversando, falando o que queremos e, de fato, ter uma educação escolar diferenciada acontecendo na escola, porque hoje, como todos falaram, isso é um mundo. Então, assim, para a gente ainda é uma dor muito grande como escola indígena de não estar podendo de não estar funcionando como queremos.
ali, está presente com nossos anciões, nosso cacique, está podendo estar junto na sala de aula. Então, não temos esse espaço, como o professor falou, mas isso eu acho que vai ser uma barreira para a gente estar lutando aí com o nosso, como o professor falou, estão ainda muito acostumados com aquela educação que vem, não vem nem perguntar se a gente quer, né? Ele vem um pouco. Então, vamos lutar por uma educação diferenciada. Então, só quero agradecer a todo mundo e bom dia. Professor da escola Aruaimi, Santiago. Gestor. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, por este momento, estamos aqui reunidos. E eu gostaria de apresentar a minha equipe, né, que está aqui, o pessoal da minha comunidade. O nosso cacique, ele não pôde estar presente, porque ele tinha uma agenda a cumprir, mas veio um representante, que é o nosso amigo Samuel. Samuel, pode levantar assim. Depois a gente apresenta ele. Mas temos também os professores aqui presentes, né? Professor Nilton, pode levantar aqui, professor. Temos também a professora Rosa, ali. Pode levantar, professor, rapidinho. Temos também o professor Arnaldo, você já conhece, né? Temos o professor Marcelo, ali atrás. Professora Fátima. E temos também uma comunitária, que é uma estudante, ela fazendo fisioterapia, você tem? Vai fazer, rapidinho. Então, alguns professores não puderam estar presentes. Vocês sabem que a gente que mora um pouco mais longe, às vezes vai ficar ruim, né? A gente está vindo para cá, tem um deslocamento, né? E a passagem do nosso lá aumentou, né? Hoje está R$60, R$50, então fica meio pesado para estar fazendo esse deslocamento. Está caro. Muito bem. Então, assim, eu entrei, deixa eu me apresentar, eu sou o Thiago, sou professor, e atualmente eu sou gestor da Escola de Pessoal da Uruguaiana. E eu entrei em setembro. Daí acredito que esse é o primeiro momento que eu estou participando, né, assim, dessa reunião, assim, desse formato, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Creio que vai ser um momento de muito aprendizado para mim, né? Cheguei recente, também sou do povo Baré, né? Minha mãe, ela é indígena falante também de Engatu, ela é originária lá de São Gabriel da Cachoeira, né? Infelizmente eu não estou nessa busca de aprender também o Engatu, né? A mamãe naquela época ela não tinha aquele, na verdade ela tinha um pensamento de não ensinar no Engatu, porque eu acho que era mesmo uma questão de defesa, né? Porque talvez ela tinha essa noção de que quando eu viesse para a cidade, talvez eu passasse vergonha, né? Ou eu não conseguisse arranjar algum emprego. Eu queria que era uma defesa mesmo. Daí meu pai, ele era nordestino, ele não gostava. Não vai ensinar isso para ele não, né? Então ficou mais ou menos, e acredito que por isso que eu não aprendi, né, a falar Engatu. Mas estou nessa busca, né? Tem os professores da comunidade que falam bem, a professora Fátima, né? Sempre está me ensinando alguma coisa. E eu creio que se a gente aprende inglês, a gente pode aprender o Engatu também, não é verdade? Então é mais ou menos por aí. A gente está na luta também da construção do nosso TPPI, né? E quem tem nos ajudado muito é a assessora Rose. Cadê a assessora Rose? Está por aqui? Rose Milde, saiu também. Então ela tem nos ajudado bastante, né? Hoje a palavra que foi respeito, foi a questão de você saber ouvir o outro. Eu creio que isso seja muito importante, né? Só de o nosso secretário de Educação estar aqui para nos ouvir já é algo importante. Mas só ouvir não vai resolver os nossos problemas, a gente sabe disso, né? Quando a gente é apenas professor, a gente tem aquela noção de que o gestor hoje da SEMED ele não trabalha, né? Só que o gestor do interior, gente, ele é gestor, ele é secretário, às vezes é serviços gerais, ele é tudo. Então, se a gente tivesse um PPPI amarrado, eu creio que em certas reuniões a gente poderia não participar, né? Então, o professor Raimundo sabe que são diversas reuniões que eles estão chamando a gente para cá, né? Às vezes eu consigo fugir de alguma ou outra e ficar na comunidade, mas se a gente for fazer vontade, a gente fica aqui no lado direto,
né? E a comunidade cobra a gente também, vocês sabem disso, né? Os comunitários perguntam: eu já estou em reunião, mais uma reunião. Mas essas são as demandas, né, da CEMED, infelizmente. E lá para a gente já tem mais um agravante. Por exemplo, se tem uma reunião na quarta-feira, eu estou aqui em Manaus segunda, mas o barco volta para lá hoje, às 17 horas, e o expresso também meio-dia. Para eu estar aqui de volta quarta-feira, eu tenho que voltar amanhã, 11 horas, para pegar o barco de volta. Então, se eu tiver um compromisso na quarta-feira, eu tenho que ficar segunda, terça, e só voltar na quinta para a escola se tiver barco. Por isso que às vezes a gente passa a semana aqui. Se você tem um compromisso na quarta e tem um na quinta, na sexta, você já fica direto. Vai mais ou menos por aí. Então, eu acredito que se a gente tiver o nosso PPP amarrado, a gente consegue fazer com que a gente fique na escola e também consegue fazer com que o gestor, né, não tenha que fazer propagandas. Né? Vocês sabem que isso acontece. Né? Quem tem o meu número de WhatsApp vai saber com certeza, né? Que a gente faz propagandas. Né? Porque são cobranças, pessoal. São cobranças que vêm das nossas chefias. Né? E claro que a gente não quer ficar mal com as nossas chefias, porque isso pode até prejudicar a nossa própria comunidade. Né? Então eu creio que esse é um assunto um pouco delicado, mas é algo que a gente precisa falar e que a gente precisa tocar também. Né? Creio que estamos aqui, né, para discutir todos os assuntos, né? E esse é um assunto pertinente, né, ao meu ver. Muito bem, então acredito que essas são as minhas palavras. Né? Eu quero agradecer novamente a presença, né, dos professores da minha comunidade, das lideranças comunitárias e a todos vocês, lideranças, professores, anciãos, né? Tem professor, aliás, ancião, seu Manuel Chaga, né, que eu fiquei na comunidade dele por uns quase 2 anos lá também, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, né, como pessoa. E todos, na verdade, o pessoal do Purana também, né, o pessoal lá do Nova Esperança, né, Joás, Gessiane, né, todos já conhecem bastante tempo. O seu Pancrácio ali, meu amigo. Então é isso, gente. Obrigado e estamos aqui para lutarmos. Antes de eu finalizar, eu queria só lembrar uma frase que foi deixada aqui para nós, tá? Que eu achei muito bonita e muito profunda. Que é o seguinte: todos iremos passar. Precisamos deixar organizado para quem chegar. Acho que isso é de uma profundidade tão grande, né? Porque a gente está aqui agora, mas a gente não sabe se é amanhã ou se depois nós estaremos aqui. Então a gente precisa deixar organizado para as futuras gerações. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Eu gostaria de dar a palavra aos nossos anciãos. Né? Existem algumas comunidades, como eu falei, existe um conselho de anciãos, né, que está um pouco esquecido, né? Eu já ouvi alguns anciãos falando que o espaço não dá espaço para eles, né? Não os convida. A escola muitas vezes também esquece de trazer ele para o seu ambiente, né? Ou então ir visitar esse ancião na sua casa, na sua residência e ouvir seus saberes. Eu gostaria de dar a palavra aqui para alguns dos nossos anciãos que estão aqui. Eu, Manuel, começar. Bom dia a todos. Meu nome se chama Manuel Chaga da Silva, estou completando 76 anos de idade, já tenho 10. Eu acho que eu vou fazer um cafezinho para todo mundo tomar, participar lá. Sempre gosto de convidar, aliás, 2 comunidades que são mais próximas da gente, que é Nova Esperança, Cidade 3 Unidos e Terra Preta também, que são os que vão para lá. Sempre a gente faz uma festinha lá e sempre a gente agrada a todo mundo que vão. Primeiro é o professor Raimundo e o pai dele, os irmãos dele, irmã, sobrinho, sobrinha, cunhado, todos eles, o Francasco com a família toda, o professor Joás também, meu sobrinho, e Terra Preta também, que tem o cacique, mas ele não veio, que ele falou que tinha ido para a Terra dos Bois, ele veio de lá para cá e não podia falar novamente de novo. Porque no dia que ele chegou, ele foi para a Terra Preta e não dava para ele vir, ia mandar outro no lugar dele, que foi o segundo cacique dele que veio. Né?
Então você já estava sabendo, professora. Então, pessoal, eu fico muito satisfeito que nem a professora, no dia da posse dela, nós tivemos um professor Raimundo. Foi, você estava lá, professor? Ah, não, só o professor Joás, que estava aí, aparente aqui, que estava também, a minha filha, o outro genro, no dia da posse dela, né, professora? O secretário teve, viu, agradeceu muito, viu? E eu gostei, desde quando ele foi para a inauguração da escola lá do Monte Sinai, que é o nome da escola? Santo Antônio. Santo Antônio. Escola Santo Antônio, viu? E ele também já teve na nossa comunidade ano passado ou ano atrás? Ano passado. Ano passado, ele teve lá, ele falou que ainda não era secretário, mas hoje ele já assume essa responsabilidade, então é uma pessoa muito popular, eu achei ele um camarada muito paciente com todo mundo, assim que a gente deve ser, né? Eu conheci esse cidadão aqui, olha, ele era solteiro antigamente lá no Santa Isabel do Rio Grande, né? Solteiro. Ele era apaixonado novo naquele tempo, e hoje, eu já desabou? Isso, então é o clima, faz favor. Aí vem o. Aqui, Pedro Ramal. Esse aí também. Vem cá. Não, vem. Isso dá. É seu, Cara, para na cor, tudo vem pra cá. Aí, cadê? Vem a senhora também. Professora. Isso, é você que é o cara agora no lugar do. Pois é, então, pessoal, a primeira vez que foi para Santa Isabel do Rio Negro, que eu encontrei José Francaço, o sogro dele e a sogra dele, lá na região da Maricota, próximo de Bom Jardim, uma propriedade virada Zé Beleza, pai do Ídimo Beleza, né? Você era solteiro naquela época, né? Hoje ele já é avô. Eu também sou um pouco velho também. Então, olha essa minha filha daqui. A minha esposa assistiu ela. Gemané, né, filha? Gemané para mim. E eu cada vez mais ficando velho. Mas isso mesmo, a vida é essa. Né? Enquanto eu investir, eu estou lutando junto com esse pessoal. Aquela ali eu vinha engatinhando, essa bolsa aí, ó. Engatinhando. Então, todos são pessoas lindas. O pessoal do Três Unidos, quando chegaram, foram lá com nós, o pai era vivo nessa época, e até hoje, graças a Deus, temos só uma irmandade só. Professora, então eu agradeço a senhora e todos os ancianos que estão aqui, os senhores, aqui nos parentes todos, viu? Então, vamos lutar juntos, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos lutar para conseguir o que nós desejamos, tá? Obrigada. Posso falar agora para Chitara, também é membro do Conselho de Anciões. Guaicaí Bebê, Macai, Cariwa, Cariaburu, Pampa, Chitara. Eu sou de Amarense, eu diria lembrando que sou casa de Chitara. Eu sou, não sei se nasceu, né? A CBF fez uma eleição aqui para escolher o representante dos anciões, e o seu Justino Melchior é o presidente dos anciões, né? Como presidente, eu como vice. Até então, né, foi a CBF que sugeriu essa eleição, foi aqui nesse auditório, e nós ficamos como representantes dos anciões. Mas como a professora Jucenora falou, nós fomos esquecidos. E esse conselho, ele aconteceu porque teve uma reunião, uma mostra pedagógica, em 2017, lá na aldeia do Seu Pancrácio, né, na aldeia Nova Esperança, e que quando os professores se reuniram, nós ficamos de fora. Aí a gente olhou os anciões todos
fora. Então, o seu Pancrato, junto com o seu Mané e outros anciões, seu Justino, resolveram fazer uma reunião e dizer: por que quem está de fora? E nós somos anciões. Aqui os professores estudantes fizeram seus grupos e nós de fora. E eu fiquei lá, no meio dos professores, mas não sou professor, o que eu estou fazendo aqui? E também, né, fizemos esse questionamento e lá surgiu a ideia de um conceito de anciões, né? Da educação escolar indígena. Trouxemos para Manaus, a AGI aceitou a proposta e fizemos uma eleição aqui nesse auditório, em 2017. Mas nós fomos esquecidos depois disso. Só somos lembrados que não tem a voz pedagógica. Aí chamamos o ancião lá, vai nós para lá. Fora disso, para nada. Né? Não nos convidam para nada. A gente ficou esquecido. A gente não reúne, não nos perguntam nada. Reúne os anciões para saber qual era a opinião dos anciões. E a gente continuou da mesma maneira. Né? Então, eu estou aqui reivindicando que você não esqueça os anciões. Hoje, eu já sou uma anciã, sou anciã da minha comunidade, não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei, eu consigo transmitir para minhas filhas, para meus netos, para os meus liderados, porque eu aprendo com outros anciões que são mais velhos que eu, são mais antigos que eu na luta. Né? Então, assim, valorize, porque quando a gente foi embora, fazer essa grande viagem, aí vamos lembrar, olha aquela anciã, ela reclama de tudo, questiona, causa polêmica, aí vocês vão sentir falta, né? Da mansidão do seu Manel, da mansidão do seu Pancrácio, né? Então vocês vão sentir nossa falta quando a gente não estiver mais aqui. Então não esqueçam dos anciões, que vocês sempre arrumem um espaço. Professores que nas escolas não tem espaço. E se você tem espaço, você tem um terreiro, vocês podem reunir. Vou questionar aqui, na reunião nossa pedagógica ano passado, que teve lá na aldeia do seu Manelzinho, os anciões ficaram de reunir para conversar. Eu não participei dessa reunião. Eu não sei o que foi que aconteceu lá. Porque não me chamaram. Eu estava dormindo lá na maloca, naquele barracão ali, numa rede. Aconteceu uma reunião sem mim. Não sei se porque eram só homens que foram reunir e não chamaram a mulher, né? Não sei se a parenta aqui foi junto nessa reunião. Quando eu soube, já tinha acontecido. Então, eu fiquei muito triste, porque eu fiquei fora, né, dessa reunião. Mas eu peço aos parentes que, quando tiver uma reunião esse ano, me chamem, que eu gosto de participar. Eu gosto de lidar também com as sugestões, minhas opiniões, né? Contribuir com vocês também. Eu sou uma anciã urbana, né? Cresci, moro na cidade de Manaus. Mas a gente tem sim uma troca. Eu tenho que trocar com vocês e vocês trocar comigo. A gente vive dessa maneira. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje nessa reunião e muito contente porque eu estou vendo professores das escolas, das comunidades, dos espaços, né, gestores, as lideranças. Ainda está faltando algumas. Mas é muito bom quando a gente se une e faz o coletivo. Nós agora fizemos a quarta oficina do PPP da Escola Municipal. Ele é jovem. Ele é jovem. Infelizmente, nem todos os professores dos espaços é um mocinho ainda. Vão para esse evento, para essa oficina contribuir conosco. Né? A gente sente muito, porque nós gostaríamos que estivesse lá com a gente. Né? A gente já está numa luta já há 5 anos para a professora dessa escola e gostaríamos. Algumas escolas já estão vindo para contribuir conosco, mas nós gostaríamos que os professores, está ativo, não está ativo, ficou sem funcionar por algum motivo, não tem professor, mas que vocês, eu faço um convite que vá participar conosco, para a gente construir junto.
Ok? Muito obrigado. A palavra para a Dona Lugina também, anciã, do Conselho de Anciãos. Bom dia, meus amores. É a primeira vez que estou participando dessa reunião, eu não sei muito bem completamente. Aí eu só quero agradecer as pessoas que estão participando. Boas coisas que estão ouvindo, que eu nunca escutei. Primeira vez. Aí eu não sei como é que eu vou falar, eu sou meio boba de falar também. Eu sou meio tímida também, aí eu só quero agradecer a presença de todos que estão aqui participando, tá? Então, gente, em nome dessas pessoas que estão aqui que falaram, né, tem outras aqui, mas a gente, como o nosso tempo está avançado, né, eu acredito que eles já falaram, expuseram o anseio de cada um sobre o papel do ancião no espaço, na escola. Né? A gente precisa fortalecer o Conselho de Anciãos. Eu quero aqui lembrar que alguns dos nossos anciãos já partiram, né? Não estão mais entre nós. Né? Professora Deolinda, né? Qual é o outro, professora Joana? Seu Osmarzinho não está mais aqui conosco. Mas o legado que eles deixaram serve para nos motivar a continuar a luta, a valorizar a educação escolar indígena, fazer o nosso trabalho, dar o nosso melhor, assim como eles deram o melhor deles no tempo deles. Esse é o nosso tempo. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo para fazer o nosso trabalho, deixando um legado de conquistas, de avanços. Bom, eu agradeço a todos que chegaram aqui na frente, podem se sentar, muito obrigada. Eu acho que o Brasil logo. Meu Deus, que foi, meu Deus. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Uma vez, né? Nós somos nossas aldeias. Muito bonito, né? A gente está aqui junto, é uma grande satisfação de todos nós. Essa luta imensa que a gente vai enfrentar com uma nova gestão. A gestão passada, eu sou muito para dizer, deixa eu desejar muita coisa para nós, nas nossas escolas. E hoje eu vejo que nós temos uma força imensa. A gente está aí para muito esforço, ajudar essa nossa gestão, nossa nova gestão da nossa gerência, a realizar o nosso sonho. Junto com ela, vamos construir uma casa para todos nós morar juntos. Isso é uma coisa muito importante. Abrir o coração para que todo mundo está dentro. É o que a gente, eu como cacique desejo, porque eu vejo assim, eu vi o secretário. Esse ano a gente vem ouvindo eles. Como sempre acontece, eu sou uma pessoa que eu gosto de cobrar muito. Ele falou muito aqui, vamos se ouvir. Mas ele ficou para ouvir a gente. Ele não ficou. Isso veio acontecendo há muitos anos atrás. O prefeito vem aqui, ele fala meio para conversar, vamos se ouvir, mas ele não fica para ouvir a gente. Esse domingo? A gente precisa que ele ouça a gente, ele sente aqui. Dessa vez ele vai ouvir cada uma liderança, cada um gestor, cada um professor. Isso que a gente precisa dos nossos maiores. Voltando de lá? O que acontece é que volta para cá. E aqui se apresenta, fala bonito e a gente cai. O papo dele. Ele falar é muito bom. A gente fazer é muito bom. Mas ele fazer o que ele fala aqui nessa parte. Ele não precisa para nos ouvir, ele precisa sentar, fazer uma reunião com toda a liderança, todos os professores, ouvir a opinião de cada uma escola. E cada uma escola tem sua necessidade. Não é igual a mais ou menos.
são diferentes. São povos diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes. A gente precisa ouvir. Vamos aqui com a nossa mistura, dou parabéns para ela, menina nova. Vamos abraçar ela, vamos carregar ela na mão junto com a gente, para que a gente possa resolver a situação da escola indígena. E a gente possa conseguir o nosso espaço. Quando tu voltar, eu vou. Para o nosso professor da nossa escola. Bem, nós temos aqui algumas lideranças de espaços, né? Levantem a mão quem é liderança de espaço. Gostaria de ouvi-los, né? Podem vir aqui na frente, por favor. Alguns eu não conheço, né? 2 minutos para se apresentar. Porque nosso tempo da corrida, a gente já tem o processo seletivo na nossa pauta, já tem a amostra, que nós temos que tomar algumas decisões. Tá? Já? Começa por aqui. Bom dia. Para bem devagar, porque eu não sei falar português direito. Meu nome é Daisy B, eu sou de Guará. Sou liderança, professora. Assim, no ano passado, abri um espaço e se me não visitou. Só que o espaço abriu e depois a gente fechou porque não tuvo mais ajuda de ninguém. Nosso espaço está fechado e tem muita criança, porque assim, nossa realidade é um pouco diferente a diferentes comunidades, porque nós estamos espalhados em diferentes áreas. Não moramos numa só área, moramos em diferentes áreas. Então, nossa realidade é muito diferente. A gente tem um espaço que fica na igreja do Clemente. Aí está o espaço, tem cadeira, tem notebook, tem impressora, só que não tem, ou seja, é professor como que vai ao espaço, não tem dinheiro para pagar sua passagem, não tem merenda, a gente não pode ter uma criança, um espaço sem darle nada, não? Então, esse espaço se chama... no botou na minama, se chama Criança Sábia. Obrigada. E outra coisa que também eu queria falar assim, Semente prometeu para nós, Semente prometeu para nós assim uma coisa, que falaram porque nós não vemos como pessoas diferentes, nós somos indígenas, somos do povo Guarau. E temos muita criança nascida e precisa, não? Porque nossa cultura, nossa língua se está perdendo. E falaram que iam fazer uma coisa diferente para nós e agora a gente está esperando. Mas você vai explicar aqui melhor. É assim, parente, porque somos indígenas, né? A fronteira não diz que não somos, né? Somos indígenas onde nós estivermos. A situação da Trás, eu quero o apoio de vocês. Por quê? A gestão passada, eu pedi todas as documentações, fizemos tudo direitinho. Pois é, inclusive, até com os outros espaços que foram selecionados, e infelizmente não sabem por que eles não passaram. Eles fizeram tudo direitinho, o local conseguimos, eles já conseguiram, há 3 meses eu acho que foi dando aula para as crianças, tudo funcionando. E simplesmente depois eles daram uma desculpa de que eles não podiam. Mas como eles não podem? Né? Então eu gostaria de ver que fosse revisto isso, porque é uma injustiça muito grande que se faz no Guarau. A nossa situação no Guarau é ruim, mas a gente é de processo. Tá? Então eu vou ficar falando meus parentes, né? Porque eles são indígenas que nem nós, né? E precisam da nossa ajuda nesse momento, pessoal. Por favor, Curandara, mãe.
Caio, Itaquema. Buenos dias, good morning. Bom dia, pessoal. Eu sou Cláudia Maré. Eu sou fundadora e representante legal do Espaço Cultural Indígena Conversar, o Ateneu Maravi, o único espaço oficialmente reconhecido pela SEMED. E a gente teve um pouco no passado na professora por eles motivos. E agora a gente vai retornar de novo com vocês, não sei como desenvolver, muito obrigada, pessoal. Então a gente está aqui novamente, né, professora, para a gente começar a trabalhar novamente a educação escolar indígena como a gente vem trabalhando desde 2015, quando a gente iniciou o nosso trabalho no Parque da Estrela, juntamente com a fundação do Parque da Estrela. Então eu vejo aqui, eu estou muito feliz de ver muita gente aqui que veio acompanhando a nossa luta, todo o nosso trajeto desde 2014, quando iniciamos o processo pela posse da terra ali no Parque da Estrela. Então, para quem conhece nosso trabalho, né, sabe disso, sabe o que eu estou falando, sabe que eu não estou inventando nem mentindo, né? Então nós vamos voltar para esse processo junto com a SEMED, aqui com a professora Jucinora, né? Agora são os 500, algum parente falou aqui que outra gestão deixou a desejar, então deixou mesmo e vamos construir novamente, né, professora? Porque a gente precisa realmente colocar a educação escolar indígena em visibilidade nacional, até internacional, porque nós temos capacidade para isso e nós temos também condições e capacidade para criar uma escola em meio urbano, porque é o que nós precisamos. Sem puxar para o lado A ou B, porque a luta é coletiva, muitos parentes já falaram aqui, então nós temos que ter esse pensamento coletivo mesmo, porque no Parque das Tribos, como eu sou da etnia Maré, mas eu nunca puxei só para o meu lado, então sempre foi trabalhando com várias etnias indígenas que chegam até o nosso espaço. Hoje a gente trabalha, continua fazendo o trabalho da educação escolar indígena. Nós temos pelo menos 30 crianças que estão trabalhando com a gente em várias atividades aos sábados. E é isso, gente. Eu não vou me estender muito, não. Eu estou meio nervosa, estou tímida hoje. Vai dar um desejo, não vai estar. Segurei a mulher, porém, estou empenhando. Vai ter tudo isso. Itaquema, Legara, Catuara, parente tá. Eu me chamo Marina Caravana, estou como liderança do espaço do Pânico Lugar, que para quem não conhece, né, no Chumaru, e aqui no Rio Grande do Sul. Temos a nossa liderança, que atualmente está com a nossa professora, né, atuando. Também estive nessa pele de professora também, que é a Vivi, né? A pele de você, professora da educação escolar. Regular, no caso, não tem nada a ver com a educação escolar indígena, né? Porque ele está muito longe de ser professor. Assim como o professor também usou o termo de professor indígena, né? Nós somos professor indígena, não indígena professor. Aprendi isso na academia hoje. Estudando hoje também na pele acadêmica, né? E é bem complicado, é conflitante a educação escolar indígena com a educação colonizadora que já vem de muitos anos, né? Muitos anos. Ainda continuamos nesse mesmo nível, mas só camuflado ainda. Neste momento, quando estamos de novo, né? Prefeitura que trabalha, estamos jogando propaganda, né? E de um pouco também camuflado a colonização. É difícil, né? Porque vivemos num lugar já colonizado, enraizado, europeizado, né? É bem difícil. Mas vamos para essa retomada hoje, histórica, né? Que estamos aqui nesse momento, com a nossa professora Jucinora, né? Parabéns, professora, por essa disposição, né, de estar aqui à frente, não é
Márcio que sabe, representando muitas pessoas, muitas etnias, muitos povos, né, que estão aqui, diferentes pensamentos, diferentes realidades. Então, eu lembro da senhora falando esse discurso sempre, né? Se alguém me colocar lá, eu estou aqui para lutar, né? E aqui, pessoas que estão de frente que sabem são aqueles que querem uma porrada, né? Então, aqui estamos aqui para oferecer o apoio necessário, a gente sabe, né, que também é bem difícil, mas a senhora hoje está como responsável, né, não como gerente lá dentro da área. E as competências foram todas lá dentro da desejada. É uma forma de nos amarrar, nos estressar, sabemos disso, né, mas, assim, depende de cada um aqui resistir, porque tem alguns espaços fechados, porque eles não quiseram se submeter à colonização e fecharam seus espaços, uma forma de protesto também. Eles estão de cabeça em espaços corajosos e não se submeteram a esse sistema. E estamos aqui com liderança hoje, né? E falando dessa realidade que eu estou falando. E hoje estou também, né, aqui representando a missão. Fiz parte desse grupo ano passado, né? É uma honra porque representei meu pai nessa luta de histórica também. Meu pai, que era Manuel Paulino, que já partiu, mas deixou esse legado para a gente de luta, né? Somos carados, somos pouquinhos, mas quando muitos parentes nos falam, os caravana, vamos suar o sangue. Vamos aqui para suar realmente o sangue de todos, né? E fazendo barulho assim, aprendemos hoje a estar calado, como sempre, nosso pai nos ensinou e o legado que ele nos passou. Não somos fazer barulho, mas na calada da noite somos assim, ela sangue. E então, assim, muito apesar de estar aqui também, esse momento aqui da retomada coletiva. As pessoas que estão aí na frente estão de parabéns mesmo, que foram lá, deram a cara, a tapa, né? Foram para frente, fizeram barulho. Estão aqui os professores de escola, os professores de espaço, que uniram força para que esse momento acontecesse. Muito Caturetê, teríamos um avanço também nesse momento, né? E muito que seja assim, construtivo realmente. Uma coletividade como é o povo indígena. Trabalhar em coletividade, isso não se aplica, né? Nessa sociedade que é tão individual e egoísta que neste momento vivemos. Obrigada. Boa tarde, novamente. Eu sou Chicago Purimã, sou liderança da comunidade Nemanatã Purimã, Conjunto Cidadão 12, Zona Norte da cidade de Manaus. Sou liderança lá já há 14 anos. A minha psicomatéria, minha professora, ela não está presente, gente. Ela sofreu um acidente, quebrou o dedinho do pé. Já comuniquei a assessora. Já falou? É que eu estava lá fora. Não, o Matheus que gravou. Mas eu estou aqui como liderança, como representante do espaço de estudo de língua materna e conhecimento tradicionais indígenas. No início, faz parte da Comissão de Educação da COPIM, junto com a MES. Com a Márcia, a Inaíra, com a Miriam, com a Deise, Daniel Parício, né? Estivemos juntos com liderança das escolas, em reuniões com o subsecretário da CISI, né? Solicitamos juntos a divulgação da professora Gisela do nosso e estamos muito felizes, porque nós estamos vendo essa abertura, essa proximidade entre a GI, a liderança da GI e os professores. Então, coisas que não vinham acontecendo, né? Uma novidade que aconteceu foi que nós pedimos, solicitamos que fossem as datas do PPPI fossem inclusas no calendário da CEMED. Mas acontecia e os professores não sabiam, né? Ficavam falando de boca a boca. E pela primeira vez, quando aconteceu agora, em junho, a quarta oficina do PPP, a nossa gerente colocou
todos os professores, para que todos ficassem sabendo, né? E fossem participar. Então, isso foi muito bom para a gente, estar estudando para o professor em nome da Comissão de Educação da Corpim. Nós agradecemos. O movimento Socorro Indígena, gente, eu não ganho salário da prefeitura. Eu sou do movimento indígena. Eu estou aqui pela causa, pela educação escolar indígena, na luta pela educação escolar indígena. Tá? A minha professora é assalariada, ela ganha o salário da prefeitura. Ela é funcionária da prefeitura, mas eu não. Então, eu tenho a liberdade, né, de falar o que eu quero, na hora que eu quero, não concordo. Depois eu vou conversar direitinho aí com a nossa dialética, algumas questões. Mas, assim, muito feliz com a nossa gestora, com a nossa gerente, e eu espero que a gente continue avançando cada vez mais, tanto os professores, a gerência com os professores, todo o coletivo da educação escolar indígena, juntamente com o movimento indígena, que é a Corpim, tá bom, professora Cida? E é isso. Obrigada. Bom dia a todos, sou Jonas Falcão, gerência da Aldeia Caruara. Cacique, né? Foi passado a passagem de ano passado do meu pai, do pai para filho, né? Meu pai é do quarto da segurança da Surpresa Maria, aos 91 anos, e minha mãe com 86, né? Por motivo de saúde mesmo, né? Por ela estar aqui. Mas queria só agradecer, obrigado pelo convite, né? Que a professora recebi, né? E a gente estamos aí para somar nessa retomada, né, não território, né, de tudo que já se passou da luta nossa lá atrás. Eu acho que aqui nós já somos vitoriosos. Bom, também estou um pouco recuperando a biose, né, nesse final de semana, para mas estou aqui na luta, para ser e o seu pai. Bom dia, Durangara, Maria Cedo Penha, Almontaia né? Sou falante de Guaigatu. A gente fica feliz de estar aqui como liderança, né? Acho que sou jovemzinho, vocês me olhando. Eu sou liderança da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro em Manaus, que é a MARC, né? Que é a famosa MARC. Sou Isabel Bessana. Eu sou mulher de muitas tarefas, não faço só um serviço, sou de várias tarefas. Sou pedagoga da Escola Ribeirinha, né, que estou atuando lá, mas já dizia o meu gestor, que é o professor Mateuzinho, está aqui com vocês. Acredito que esse momento é importante de lideranças se unirem e estar aqui por uma boa causa. A Marta tem trabalhado muitos anos atrás, de educação e tudo, a gente viu nascer esse bebê, que hoje ele está sendo um adolescente. A gente quer que ele seja um adulto firme, né, para que as novas gerações pudesse ter o reflexo dessa educação que nós tanto desejamos. E acreditamos, assim como liderança da MARC, que somos capazes de fato colocar em prática as leis que já estão ali. A gente precisa executar de fato elas, né? A gente conta com todos os professores, e lá na MARC a gente, independente da CEMED, independente dos anciãos, independente das lideranças gerais, a gente faz o nosso projeto político pedagógico. Temos 3 acadêmicas, por favor, levante acadêmicas da MARC, que estão cursando pela UFAM, a Paulinéia, a família, e tem mais uma que é a Lucinéia. Temos a nossa professora de espaço, que é a professora Joana levante, por favor. Então, a gente tem uma equipe que trabalhamos também juntas, porque a gente acredita que a educação ela pode transformar o mundo. A gente tem que se apoderar do conhecimento, transformar ela em algo melhor para contribuir com a nossa sociedade. Que a gente vai passar. As lideranças passam, os anciãos passam, assim como a nossa Deolinda passou. E ela deixou um legado para nós. Mas a gente fica muito feliz de estar aqui. Acredito que, professora Jocinora, que esse diálogo que estava faltando nesses longos tempos atrás. A gente gritava para todos os lados, né, professor Raimundo? Mas ninguém nos ouvia, batia na porta, gritava, mas não, a gente não deixava de fazer nosso dever de casa, que é nosso compromisso com a nossa organização.
só informação, elas são exigidas na formação acadêmica, porque elas estão ali para construir uma sociedade indígena. Então, a professora, todas as mulheres da MARC, elas têm essa consciência que o nosso papel na organização não é para nós, é para a sociedade. E hoje somos procuradas, né? O espaço é aberto para academias, para espaço público, privado e para todos nós. Quem sabe um dia a gente pode fazer um encontro assim, de lideranças nesses espaços para conhecermos também esse espaço. E eu queria fazer um pedido para todos nós, né? A gente acha que é importante conhecer as leis, estudar e colocar em prática. E ninguém faz isso. É o dever do cidadão que ninguém consegue fazer. Se pudesse, todas as sextas-feiras, professores dos espaços, convidar os acadêmicos da UFAM da UEA para fazer esse estudo das leis, os direitos da educação escolar indígena, entender para a gente poder executar e cobrar, né? Acredito que isso é muito válido para a gente, porque na academia não é suficiente. Mas, assim, fica esse apelo, né? Como liderança da MARME, se pudesse fazer um estudo sobre essas leis, os direitos que a senhora apresentou ali, né? Que de fato a cidade precisa cumprir. Mas a gente só vai cumprir se a gente tem conhecimento de um todo. Então, acho que isso é muito importante. Então, já agradecendo, muito obrigada por esse espaço das lideranças estarem aqui junto com os anciãos. Vocês não são esquecidos, tá? A maior riqueza do espaço é ter ancião dentro da comunidade. É o que a gente precisa valorizar. Então, muito obrigada e a gente está continua por aqui. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Terezinha, sou professora da conversa, sou liderança do Tauanuli, aldeia Gavião, português, do espaço Gavião. Bom, eu vou falar umas coisas nada, deu 12 minutos, né? Já falaram todos, então, um bom dia a todos. Essa reunião aqui completa, né? Então, é importante, só um recado aqui para nós, como liderança, como professor, fazer parte do projeto, né? Do PPI, onde nós estamos construindo. Isso aí vai deixar para o futuro de nossas crianças. Então, só um recado para todos nós. É isso. Obrigada. Ira Ipicuima, Patira Aya Correia, Ariane Comata Boragari, meu nome indígena, na linguagem locana, e estou com liderança representando também os anciões da minha comunidade, da Caruara, tá? E assim, né, levando a palavra, utilizamos os 2 minutinhos que a gente conseguiu, com relação à fala do professor secretário, né, que nos deu um dado assim dos 3 poderes, né, dos 3 poderes existentes aqui, que decide, executa e legisla, né? Ele deu a entrada para a gente, está aberto para a gente poder escolher o nosso representante agora. Nós estamos vivendo essa época. Esse ano é uma época de escolhas, das nossas escolhas que vão surgir os nossos futuros legisladores. Então, basta apenas que a gente se una. Nós não temos em Manaus nenhum representante. E quem cabe essa representatividade? Nós, através do nosso voto. Entendeu? Chegar lá na urna, escolher o seu, lá da comunidade São Tomé, né? São Tomé, é ele que nós vamos escolher e vamos colocar lá dentro. Então, só para um exemplo, entendeu? A abertura para a gente. Basta nós se transformar na formiguinha, colher nossas informações dos nossos parentes, porque a gente não tem união para escolher o nosso representante. Era para ter uma Câmara poderosa aqui em Manaus, porque é uma capital indígena. Era para ter o nosso deputado, era para ter o nosso governador, mas a gente não tem essa representatividade. Vamos nos unir, vamos pegar a força da palavra do secretário, vamos nos unir, vamos construir a nossa liderança dos 3 poderes. Muito obrigado. Banca Maria Ivone no Caio eu sou liderança da comunidade, eu faço a Maria Maricana,
gente está na luta, com muita luta, que nada de sair dessa escola, que a gente quer o povo indígena quer essa escola da mudança. Né? Tem um espaço funcionando, mas a gente querendo a escola, o que o povo quer. O povo, todos os povos querem essa escola, essa mudança. Então é isso que eu quero falar. Sou um pouco apoiando. Foi uma sátira Luciano Radical, ele representando. Não, pode passar. Esse aqui eu só estou gravando para a comunidade Pontaló do Grande Vitória, onde tem o Centro Cultural Ceci Camutum. E ele está formando, né? Eu como filha dele, para ser a liderança, mas também lá ele está formando minhas tias, assim como também tem a Dona Maria também é nossa anciã, mas também é a liderança da nossa comunidade. Também tem meu avô, o nosso ancião Horácio Maricala. E estou aqui representando ele, tá bom? Ele está no interior fazendo trabalho também de professor, né? E que honra poder estar aqui com vocês, parentes. A gente se reúne para a gente alcançar as nossas metas, que não é fácil. É muito bonito esses eventos que acontecem, porque é através disso aqui que a gente vai conquistar os nossos espaços, que a gente sabe que a gente tem direito. Então, vamos à luta. E o seu pai. Sim, a professora está aqui comigo. Aí falando, né? Vocês já estão falando aí, né? Vocês são. O que também está fazendo lá, tira ele lá. Só tem mulherada lá. Só lá, A Samuel também foi. Samuel também foi. Os meninos pediram pra ir lá. Os meninos pediram. Tô aqui gravando vocês tudo. Não é pra poder lembrar quem foi que falou o quê. Estou aqui com essa grande potência, né, que é a liderança, eles têm aí grandes poderes na mão, pode ter certeza disso. E eu, sendo uma delas, representando muita coisa. E não só pelo fato de ter pouca idade, mas sim de aprender com eles, com aqueles que realmente são importantes. Não somente liderança, mas também os anciões. Então, eu venho aqui dizer que a sua por ser liderança não sou melhor. Não sou. Nós todos somos, e principalmente unidos. Então, vendo com liderança agora popular, na verdade, a formação dos professores indígenas. Peço que cada um, eu acho que cada comunidade deve ter um professor da formação, né? Que vocês vejam isso, porque vai ter novo processo seletivo, né, professor? Novo processo seletivo, para que esses que estejam em formação voltem novamente para esse novo processo. Porque se nós pedimos tanto de direitos, política, disso, daquilo, a formação continuada está garantida. Só basta agora cada liderança claramente continuar esse trabalho que nós possamos estudar, buscar todo o que é nosso de direito, né? E principalmente com a Jússia presente, como a Chica falou, foi uma indicação do movimento, da Covid, de outros movimentos. Mas já tem gente formada, né? Que ali, aquela gerência não iria satisfazer o que é nosso de direito, e sim que ela iria acabar, ia ter um grande retrocesso na gerência, e que houve. Nas gestões passadas, a gente não teve esse diálogo, eu acho que não teve uma grande roda de conversa com todos nós aqui presentes, né? Eu acho que não teve, então esse é o primeiro passo da Jússia. Ela fez um grande trabalho e vai fazer um grande trabalho, tenho certeza, mas todos nós devemos estar junto com ela, né? Uma canoa aí bem grande, 6 remos aí, para sair aí a nossa escola, para ter as estruturas próprias, os espaços, que está uma precariedade, né? Então é isso que eu venho para a palavra. Bom, só me apresentando novamente, acho que todos já me conhecem, mas esse ano eu estou como liderança daqui
comunidade Inhambé, tá bom? Aí está o professor do Espaço Real. A minha anciã pode participar porque ela pegou uma virose, ela não consegue. Não pode estar no meio da gente aqui, tá bom? Olha só para informar isso. E todos já falaram, né? A mesma língua, então, acho que todos. Bom dia a todos. Agradeço a minha presença aqui também. Sou Samuel, sou liderança da comunidade Bahia, né? Rio Freiras. E agradecer o convite e interagir com a participação dessa reunião, né? Com muitas pautas importantes. Falar que, como já foi falado aqui, que já há vários tempos, né, que a gente não participa dessa retomada construtiva, né, da educação. E, portanto, quero agradecer também, né, a professora Luciana, uma nova, né, gerente assumindo essa gestão, só agradecimento e pedir todo esse sentido e a sorte mesmo a gente trabalhar. Né? Obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu sou a professora Marina, da comunidade Nossa Mundo também, do Espaço Pernambuco. E eu só quero falar aqui, né, pegar o gancho aqui do pessoal que estão falando sobre professores. Eu sou professora, merendeira, monitora, eu sou tudo no meu espaço. E liderança da minha comunidade também, como ex-secretária lá, né, vice-presidente. E hoje nós batalhamos por essa luta junto com o pessoal aqui da Copim, né? Nós somos de TPI. E é com grande luta assim que a gente se conquista. E apesar de dizer, né, não porque a gente está colonizando. Eu, na minha comunidade, eu não colonizo. Eu ensino do meu jeito, do jeito que eu falo, a minha língua, Mungatu, né, a língua geral. E hoje eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou e o que meu pai foi. E hoje, dia 14 de julho, nós temos uma reunião marcada com essa média, para trocar o nome da escola de São José do Neto, da prefeitura lá, para passar por nome dele, Simone Tomás, que foi uma grande liderança. Eu, como sua filha também, eu luto por essa causa da criança, tanto faz da diferenciada e a regular. Então é isso, gente. Eu vou passar aqui de liderança, o outro saiu, mas o outro ficou. E também nós temos aqui o nosso professor que está também na luta, né? Ele está na pedagogia fazendo pedagogia cultural também, né? Então isso é um grande avanço para mim, gente. Só cabe nós optar para aquilo que nós queremos e fazer, realizar, não sonhar, realizar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Me chamo Edson Ferreira Batista. Sou liderança do Espaço Pernambuco. Eu quero agradecer a presença de todos que estão presentes e só liberar o que foi falado. Foi muito proveitoso. Antes não tinha essa atividade que a gente está tendo agora com a professora Luciana. Eu espero que vai dar certo e que a gente está junto com vocês e com ela para ir para frente. Muito obrigado. Eu não sei falar muito. E muito obrigado, graças a Deus. Oi, parente, bom dia a todos. Prazer muito grande estar participando com vocês aqui nesse primeiro encontro também. Eu sou vou representar em São Juliano, sou a liderança da comunidade indígena Nova Esperança do Ricoeiro. Então, para mim é uma honra estar participando com todos vocês aqui dessa primeira caminhada aí. É um momento de muito aprendizado, estar aprendendo com vocês aqui. Eu sou filha do senhor José,
para cá, a cidadã Lina, matriarca da comunidade, né? A irmã Jessiane, a irmã do João, prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu creio que isso é um momento de muita, eu digo assim, de muito amor, de muito carinho, onde nós, povos indígenas, temos que lutar pelos nossos direitos. Porque nós não temos que se encarar, nós temos que abrir a boca e falar. E hoje também eu sou a liderança da minha comunidade, estou muito recente ainda, um ano e pouco, mas o que eu aprendi hoje é imenso para a minha vida. E muito feliz por ver as mulheres aqui representando, entendeu? Uma salva de palmas para todas as mulheres aqui indígenas, fortes, guerreiras, que trabalham pelo único objetivo, que é manter a mulherada aí forte e firme, tá bom? Parabéns mesmo para todas as mulheres. Os homens também, que são guerreiros há muito tempo também, salva de palmas para eles. Eles estão mesmo de tudo lá, que e essa caminhada continue forte e viva. E muito obrigado a todos e que possamos construir uma educação de qualidade para todos nós, para o nosso povo, para nossas crianças. Muito obrigada. Ó, Mulherinha, eu estou Ana Saté, sou filha do cacique André, Saté Maué. Hoje ele não pôde estar aqui, mas eu estou aqui representando ele. Então, agradeço pelo convite. Comunidade! Sou da comunidade Vaqueiro também. Vai, agradecer. Bom dia a todos. É bom rever hoje, dia 6, é marcante, né, professora? Rever todos, Deus do ensino para lá, né, pessoal Raimundo, né? De lá que estão aqui, com certeza, veio tudo através da conversa. Sempre foi assim. Só um determinado nosso jeito de ser ficou diferente, não foi? E a gente quer o nosso jeito de ser indígena. Educação indígena já disputa. É o nosso modo de ser e ensinar. Então, é um prazer ver todos, ver nossas caras, nossos rostos, né, Isabela? A Mari, o seu. Ele já escondido ali, o seu titume, né, seu filho? Então, é bom rever todos. Eu fico muito feliz para poder somar com todos, criar o nosso jeito educado indígena. E porque em 2016 a gente foi referência na educação indígena. E por que não melhorar, né? Então é isso que a gente tem que produzir, ter comprometimento. Não adianta eu dizer aqui que eu vou fazer isso, que eu quero e não fazer. Porque isso afetou na gerência, na estrutura da gerência. Então, fico feliz pela iniciativa, pelas conversas que vamos ter daqui para frente. Então, vamos deixar todos. Era eu do Mocama, eu me chamo Jandeline, sou do povo Cocama, representando aqui, sou professora lá do Espaço da Lananguará do Cocama. Avisar também da nossa liderança estadual, por isso que ela não está aqui. Chamar a liderança, aí eu fiquei quietinha aqui. Mas aqui eu estou agradecido em ter novos parentes aqui também, os professores. Seja bem-vindo, professora Lucinora, e mais um desafio para nós trabalharmos juntos. Muito obrigada, agradecida e isso no parque. Então, Morequá, né, professora Lucinora, agora, né, meu nome é Jeane, moro bem, né, também sou professora, né, e também estou como liderança também, eu e a Ana, que eu estou orgulhosa, a minha sobrinha está aqui, né, também, né, presente, representando a nossa comunidade, são aqui 1 e 2, e a gente tem que fortalecer também os jovens, os anciões, né, e porque, como os anciões já falaram, né, eles estão aqui, mas daqui a um tempo eles não vão estar aqui com a gente, então a gente tem que trazer esses jovens também, né, para frente, para começar a se apresentar, para começar a falar sobre a cultura e também estar na luta também junto com a gente, né. Então eu ia só falar como professora, né, mas já vou me alongar também como professora, como for professora, já vou falar. Sou do espaço, sou Q1, né, está localizada ali na redenção. Realmente, professora, a gente precisa de uma estrutura menor, porque como a professora
zelador, é igual mesmo todos os espaços também, então a gente tem que saber se organizar para ter um monte de coisa só numa pessoa. Então a gente precisa ver de que forma nós também possamos ter uma merendeira contratada, né? Toda vez que eu faço as minhas falas, eu sempre peço alguma coisa. E lá com o secretário, né, que foi o professor que estava aqui, eu cobrei a escola, né? Enfim, ele disse que ia escutar, que ele ia fazer, e graças a Deus ele ouviu, né? Mas enfim, ele não ouviu totalmente, porque a gente precisa que ele esteja presente ouvindo nós. Eu sei que você vai ver se a porta-voz, mas enfim, né? Peça numa agenda para ele, só para ele ouvir a gente. Não é? Aí, trazer outras pessoas também, né, para anotar o que a gente está precisando, o que a gente quer realmente, né? Porque eu acho assim que, como a gente está no período de eleição, esse é o nosso momento também, né? Então a gente precisa disso. No mais, é só isso, o acesso. Obrigada a todos pela exposição. Podem se sentar. Faltou uma liderança aqui, que é o professor Milton Sateré. Ele é tímido. A professora Paula. Quem é professor? Levante-se, por favor. Quem é professor hoje do espaço? Professor de espaço e escola. Levante-se. Vamos dar uma salva de palmas para ele. O trabalho que você desenvolve é um trabalho muito importante, né? A finalidade da educação escolar indígena, na verdade, o fim, quem faz é vocês, lá no espaço, lá na escola. Mas não temos como ouvir todos agora, porque a gente já tem aqui alguns assuntos muito importantes para tratar. E um deles é o novo processo seletivo, né? Quando eu assumi a GEI, eu fui informada pelo departamento pessoal lá que a gente teria que organizar um novo processo seletivo. Porque existe um processo um trâmite de renovação anualmente que tem que ser feito, né? Caso não seja feito, a gente precisa solicitar um novo certame. E nos informaram que nós temos que organizar, e nós já estamos nos organizando para o novo processo seletivo. Então, o que a gente pode já ir se organizando enquanto liderança, enquanto escola, gestores, né? Na comunidade onde tem espaço, já tem que ir fazendo a reunião com a comunidade. Como vocês já sabem, existe um trâmite. A comunidade faz uma reunião, né? Indica as pessoas, indiquem pelo menos 3 pessoas de cada comunidade, de cada espaço, porque a indicação dessa pessoa participar do processo seletivo não é, digamos assim, não quer dizer que ela vai ser contratada. Por quê? Porque acontecem muitas situações, às vezes o professor que é candidato daquela comunidade não fornece os documentos necessários que precisam ser entregues, e aí isso acarreta de ele sair, de ele não participar, de ele ser eliminado. Entenderam? Então é preciso que cada comunidade apresente pelo menos 3 candidatos. E se eles passarem, eles vão ficar numa lista, né? Um assume, mas fica uma lista de reserva. E caso o professor titular desista, aconteça alguma situação que ele não possa continuar, o próximo da lista é chamado. Tá bom? A escola também precisa fazer esse mesmo trâmite, né? Já a comunidade reunido, né? Selecionando, pensando em quem vai indicar, fazendo suas reuniões, registrando em ata. Todas as reuniões precisam estar registradas
registrado em ata, e fazer a escolha das pessoas que vocês pretendem indicar. Porque na escola nós temos as vagas por etapas de ensino. Na escola é educação infantil, anos iniciais, e nós vamos lutar para que nós tenhamos uma vaga para professor de língua indígena também. As escolas já estão sinalizando, já estamos conversando para que a gente possa colocar no processo seletivo no edital essa vaga. Ainda, nesse edital, ainda vai aceitar o ensino médio. Para o ensino médio que está cursando, fazendo curso de nível superior. Não sei futuramente, mas nós ainda vamos colocar no ensino médio. O espaço também, ensino médio. Alguma pergunta? É que a gente tem falado bastante nas reuniões da COPIM e outros, a questão da educação especial inclusiva, que a gente sabe que é uma realidade das escolas, dos espaços. Quando a gente fala de equidade, eu falei aí, professor, qualidade, a gente tem que olhar esse público também. E aí a gente quer saber se vai entrar nesse espaço desse processo seletivo, ou se ainda vai se organizar, e também vai ter discussão na estruturação do PSS, da gente como territorial, a gente sempre precisa saber que a gente dá retorno todo mês dessas políticas, quando está se estruturando, e já está estruturado, já está em lei, então a gente precisa dar um retorno de se de fato essas políticas estão acontecendo. Então a nossa preocupação, a gente está visando isso, que é uma necessidade de todos, não é só de escola, não é só de espaço, é uma necessidade de todos nós, como educadores, como os pais, como o Sara falou, como anciãos, de que não tiver uma necessidade que a gente talvez não desse prioridade, mas a gente sabe que é uma prioridade, as crianças são prioridade para nós e que as crianças precisam ser atendidas de qualidade. Mas para isso a gente também tem que ter as pessoas especializadas, preparadas, não que seja melhor que o outro, porque cada área é uma necessidade. Então a gente vê que hoje também, como a professora Josilda falou, quando a gente fala do PSS e vai entrar professores de ensino médio, não é querer desmerecer, mas a gente sabe que é uma preocupação, é uma realidade, novas pessoas que estão entrando aí, talvez alguns com experiência, mas outros é uma caminhada. E a gente perde muito nisso, a gente tem discutido isso. Professores que querem entrar nessa educação, que querem entrar nesse processo, nessa luta, e que está aqui hoje, porque é a garantia de vida para os nossos filhos. Eu não estou falando de professora, não, estou falando como mãe, porque eu me preocupo. Eu tenho um filho de 21 anos, e passou por esse processo dentro da escola, dentro do espaço. Então é por isso que eu venho aqui hoje, eu estou nessa causa, que não só eu, como mãe, que eu também tenho outro pequeno, mas que seja uma luta nossa, coletiva. As crianças, as pessoas, que a gente nem sabe, às vezes a gente tem no nosso redor as pessoas com essas especificidades, mas que ainda não estão reconhecidas. E a gente precisa olhar com amor e carinho e com preparação para esse curso. Só para complementar aqui a palavra da Miriam e ajudar também um pouco sobre esse novo processo seletivo. Ele é muito importante, ele vai amarrar tudo que é, na verdade, o que deveria ser, mas só uma vaga do professor, ali é insuficiente, sabemos muito bem disso, Só o professor principalmente do espaço, ele faz tudo bem, desde carregar, andar, faz tudo. E o principal é uma merendeira, tem tudo uma estrutura de uma lancha, disso, não tem nada, sabe muito bem. Mas que possa também, juntamente com a minha, e também com agentes territoriais, eu certeza que a gente vai fazer parte desse processo e vamos garantir o que é nosso direito, principalmente nos espaços, nas escolas também, um profissional da educação exclusiva, porque é nosso, está tudo garantido, só falta realmente a gente dialogar muito bem e garantir. E também, dar algumas
todos têm que ter. Se uma vaga para todos têm que ter. Não tem espaço nenhum ou comunidade nenhuma melhor que a outra. Devemos lembrar disso. Se é somente uma vaga por espaço ou para escolas, deve manter, porque, assim, como eu estou falando, não deve ser melhor que o outro, também vamos ter que ver essa situação, né? Mas é isso um pouco, e você que também com a Miriam, a gente vai fazer parte desse processo seletivo. Bom dia, uma vez, sou professor indígena da Cidade Pedro Ramal. Eu não sei se pode amarrar também nesse processo agora, na verdade, dizendo assim, nós temos 20 horas pela parte da manhã. E o nosso aluno que estuda na nível municipal, estadual, que tem o turno à tarde, como é que fica esse aluno? É preocupante, até porque, no primeiro momento, nós tínhamos 2 professores no nosso espaço. Eu não sei se eu tenho espaço aqui para o professor. Porque o nosso aluno vai ficar sem aprendizagem da cultura nesse momento. Porque nós temos um professor que faz às 20 horas, das 8 às 12. E à tarde, como é que fica os alunos que estudam na escola regular? Então, essa é a preocupação. Se dá para amarrar esse processo. Eu responder, assim, em relação à vaga de educação especial, isso aí não está previsto, né? Mas o que a gente pode fazer é levar isso para os nossos superiores e tentar fazer. O que a gente está lutando é a vaga de professor indígena, porque é um certame indígena, PSS indígena, e nós não temos vaga para professor de língua indígena. Mas, em relação aos estudantes de educação especial das escolas, nós temos como trabalhar qualificando o professor que assumir para que ele possa realizar esse atendimento até que a gente tenha uma política, né, implementada de atendimento educacional especializado. Porque não são todas as escolas que têm estudante especial, né? E tem estudante que tem deficiência. Aí, em relação ao horário, professor Pedro, o que estão fazendo lá na gerência, né? O professor do espaço, diferente do professor de escola, ele tem uma liberdade maior de gerir o seu tempo. Se eu tenho uma turma por que não tem espaço onde tem escola? Ou tem escola ou tem espaço. Porque a escola, ela trabalha a parte diversificada do currículo na língua indígena, na parte da língua indígena. No espaço, a criança que estuda na escola regular, ela estuda o currículo comum lá na escola regular, e no espaço ela estuda a parte diversificada, que é a cultura, os saberes, né? Seguindo um projeto societário daquele espaço, do seu povo. O professor do espaço, ele tem uma liberdade para organizar o seu cronograma de horas. O que foi engraçado é que você pode, como o espaço ele abarca pessoas de várias idades, não tem faixa etária no espaço. Criança de 4 anos, aí para 11. Então, o professor tem liberdade para organizar. Uns 2 dias eu dou aula para manhã, 2 dias eu dou aula à tarde. E assim eu consigo atender, né? A professora Gerana faz isso, né? Assim a gente consegue atender todos do espaço, né? E a finalidade do espaço ela não é estritamente escolarização, né? Às vezes o professor confunde, que ele só quer estar com os alunos na lousa, preso na lousa, né? Se não tiver um monte se a lousa não estiver cheia, não é aula. Não é assim, gente. A educação escolar indígena é diferenciada, bilíngue, intercultural. Então, a escola é a aldeia, né? Até a própria escola tem que explorar mais isso, explorar a comunidade, tirar as crianças de sala de aula, levar para a comunidade, para debaixo da árvore, fazer uma aula mais dinâmica, uma aula prática, porque o fundamento da nossa prática, por isso nós temos que estudar. E as diretrizes, nossas diretrizes dizem que o fundamento da nossa prática
prática é a pedagogia indígena tradicional, a pedagogia de projetos, que é a pedagogia que trabalha com pesquisa, com experiência, de eu colocar meu estudante para fazer as coisas, para construir, né? E a pedagogia da alternância, que é usar os diferentes espaços. Eu posso usar a escola, no outro momento eu posso usar lá o rio, eu levo eles para a roça, né? Eu levo eles para a oca. Então a gente tem essa liberdade do nosso fazer. Eu aqui de novo, sobre a educação especial, a professora ali mencionou. Então, professora Gisela, não sei se as outras escolas têm sala de recursos, que recebeu, a minha escola recebeu. Então, nós já compramos todo o material, já a sala já está toda pronta. E falta somente a equipe da G ir lá fazer a vistoria e abrir a sala. E para isso, que é um procedimento que eu esqueci de fazer, né? O protocolo que você teve. E aí precisa contratar uma pessoa para atender lá a sala de recursos, que é para essa pessoa atender as crianças especiais, então conta tudo para que ela possa ter outras atividades. E daí o requisito para essa pessoa entrar nessa sala de recursos, que vem da secretaria, é que tem que ser um professor que tem que ter especialização em educação especial e precisa ser professor de carreira. Né? Então, assim, não pode, tecnicamente não poderia ser uma pessoa de IPS. Né? Então, assim, o que eu fiz? Né? Eu fui conversar com a assessora da AG para que a gente possa explicar para ela que a gente não tem condições de colocar que a comunidade não iria aceitar uma pessoa que viesse de fora, né, outra pessoa com outro pensamento e tal, para trabalhar na sala de recursos. E que nós, da educação escolar indígena, nós temos questões específicas que nos respaldam. Né? E aí eu mencionei para ela assim, eu disse, olha, por que não dá para a gente jogar a vaga da sala de recursos no processo seletivo? Ela gostou muito da ideia, aí ela falou assim para mim que eu deveria fazer um pedido para a gerente da AG, né, para que eu possa, para que a AG faça uma conversa entre eu, a professora Gisela e a gerente da AG, né, para que a gente converse e ela disse que ela tem muita abertura para aceitar essas ideias e tal, e identificar as especificidades da educação escolar indígena e trazer essa vaga para o nosso PS. Então, provavelmente nós vamos conseguir a vaga da pessoa da sala de recursos da educação especial para o nosso PS para 2027. A gente pode colocar isso na nossa demanda, né? Discutir por quê. A gente vai fazer um orçamento, né, de quantas vagas nós temos para espaço, uma vaga por espaço e a vaga da escola. Né? Então, para acrescentar, ou a gente vai ver como a gente dialoga com eles, acrescentar o professor de língua indígena e o de educação especial. Pelo que eu entendi, as escolas já têm os professores, 2, 3 professores. Vai ter mais um que é professor indígena. E os espaços que tem um professor indígena, no máximo 2, vai ter só não teria possível nessa aí, se não fosse assim, ter 2 professores por espaço, uma sugestão. Por quê? A minha comunidade ela é apurinã, mas eu tenho vários alunos voltando que estão aprendendo a língua apurinã. Não dá para eles sair de Cidadão Doce, ir lá para Taguara, ir lá para outra comunidade.
mandar lá para o Verde, porque é muito distante. Então, a gente, como poderia ver uma solução para que houvesse um professor de língua cocama no espaço Apurinã para atender os alunos cocamas? Bom, a minha contribuição, não sei se vale vocês de liderança acolher, mas assim, nós das escolas indígenas, nós temos, eu acho que é só por ano que tem pedagogo, só que não é indígena. Isso a gente vê uma quebra ali, porque não desmerecendo a pedagoga que está hoje conosco, mas assim, na parte pedagógica para a educação da escola indígena, ela não tem. Então, assim, a gente vê a necessidade de um pedagogo indígena ali, que vai ajudar muito, com certeza. E não só a Puranga, mas também as outras escolas indígenas está previsto para ganhar um pedagogo, uma vaga de pedagogo. Por que não já incluir nesse processo a vaga de pedagogo e substituir a Puranga por um professor indígena? Assim, o pedagogo, ele teria que ser uma pessoa de nível superior, porque o trabalho do pedagogo é um trabalho muito mais técnico do que o professor em sala de aula. Mas já tem vários já tem pedagogo já. O Adriano né? O Adriano já tem muita gente já quatro dias na semana. Aí, sexta-feira eu já não, porque eu tenho também de colocar os planos, mandar para a gerência, né, tudo, as evidências, tudo. Aí, como eu só eu, aí eu vou aula todo dia, sabe, que me deram esse salário, tem espaço, né? Aí o meu espaço, um outro espaço fica na comunidade mesmo, na sala de tratamento, espaço 1 e lá no espaço 2. Por quê? Porque a demanda lá tem muito, é na quarta etapa da comunidade e na primeira também. Aí eu deixei de matricular as pessoas que estudam de manhã, porque eu dou aula à tarde. E de manhã não tem como dar aula, porque eles estudam de manhã. Eles vieram, professor, eu quero estudar, mas não dá, o horário não dá, porque eu tenho que atender a comunidade lá na quarta etapa, que se chama na Feira de Uma, né? Só dá reconhecimento de lá. Então é isso aí, também eu gostaria que fosse, tivesse um professor lá, na primeira etapa, porque tanto que eu luto pela educação, que eu tive do meu bolso esses gastos, esses recursos, né? Das meninas, meu gasto, tudo é isso. Então, dividir a trabalho, porque a gente, quando a gente faz o ensino superior, a gente não deve desprezar nem um aluno, nem um adulto, nem uma criança, nem nada. A gente faz um juramento, né, perante a nossa sociedade. Isso aí. Bom dia a todos. Professora Juscelina, uma pergunta. Uma dúvida. Tem um espaço que tem 2 professores, no caso, nós tem 2, no outro tem 2 professores. E tem demanda. Como é que vai ficar? Esses espaços ficam com 2 professores é porque aconteceu de um professor entrar de licença maternidade e foi feito